Olha, depois de muitas quedas, em 2025 os fundos imobiliários não param de subir. Já tem uma alta de mais de 11% nesse ano. E muitas pessoas perguntam, será que já subiu muito? Será que ainda vale a pena investir em FIIs? Aqui no canal a gente recebe comentários como esse, do Cezinha, dizendo que tá com essa dúvida. Claro, tem do outro lado os otimistas. O Luiz, que diz que vê uma grande oportunidade nos FIIs. E aqueles que estão investindo há mais de 5 anos, eles já estão impacientes, porque nos últimos 5 anos o IFIX está meio que em 0 a 0. E é justamente por isso que a gente quer ter uma conversa sincera contigo sobre fundos imobiliários. O sócio Felipe Almeida vai te explicar nesse vídeo por que 2024 foi um ano tão ruim para os fundos imobiliários, quais são as expectativas para 2025 e também vai ter um papo sincero sobre o que fazer nesse momento, pensando em aumentar suas chances de viver de renda lá na frente, conquistar a tranquilidade financeira. E aí eu recomendo que você deixe o dedo no like, deixe no comentário se você investe ou não em fundos imobiliários, e aí eu passo a bola pro Filipão tocar esse vídeo. Boa, vamos lá, e para a gente entender como é que estão os fundos imobiliários esse ano, a gente precisa olhar para o que aconteceu o ano passado, que é um cenário completamente diferente. Até porque se a gente faz um exercício de voltar para mais ou menos um ano atrás, no começo de 24, a expectativa que a gente tinha é que a taxa Selic no ano passado caísse pra caramba e caísse forte. Foi justamente naquele momento, inclusive, que o mercado de fundos imobiliários bateu um recorde de novos investidores, chegando ali a 2,7 milhões. E nesse gráfico aqui da época, a gente consegue ver essa diferença. Essa linha azul escura mostrava a curva de juro futuro no começo de 2023, janeiro de 2023, esperado ao longo dos anos. Ou seja, o esperado era que a Selic ficasse em torno de 13% ao longo dos próximos anos. E aí o tempo passou um pouco mais e logo um ano depois, em 31 de janeiro de 2024, a expectativa é que o juro futuro, na verdade, baixassem pra caramba, chegando a bater a casa de 9,5% ali em 2025, voltando pra casa de 10,5% ao longo dos próximos anos. Ou seja, a expectativa da Selic, que é o juro futuro medido pelo mercado aqui, saiu de um patamar de expectativa mais alto para ir migrando ao longo do começo de 2024 a uma expectativa de Selic mais baixa ao longo daquele ano. E é natural que, como o mercado financeiro fica sempre tentando adivinhar o futuro, ele fica incorporando as informações que ele já tem no preço. E foi justamente por isso que quando a expectativa do juros mudou ali em meados de 2023 até meados de 2024, a gente viu o IFIX chegando a subir mais de 20% na bolsa. Só que corta para o final de 2024, essa alta na verdade foi revertida numa queda e fica chegando a cair praticamente 15%. E o principal vetor da queda naquela época foi a inversão da expectativa de juros, que era de queda no começo de 2024 e passou a ser de uma alta no final de 2024. Muita gente chegando a falar em Selic em patamares de 15 em 2025, que é algo muito próximo do que a gente já chegou em 14,25. E foi justamente ali que a gente viu o mercado fazer o processo inverso, tentando adivinhar o futuro do momento econômico onde o país ficaria com um ciclo de Selic mais alto, renda fixa pagando mais dinheiro, muita gente saindo da renda variável para investir em renda fixa, o que naturalmente acaba pressionando os preços para baixo. E foi justamente nesse cenário que a gente viu cada vez mais comentários como esses, que a gente já te mostrou no vídeo de hoje, de pessoas desiludidas em ver seu patrimônio só caindo com fundos. E as notícias demonstravam um resultado cada vez pior ao longo do final de 2024. Isso ficou ainda mais agravado quando o risco fiscal do governo aumentou, dando ainda mais indícios de possibilidade de maiores altas na Selic e um momento de macroeconomia mais difícil no Brasil, que acabou levando o dólar para patamares de 5,80 e às vezes mais de 6, como a gente viu acontecer no começo desse ano. Só que aqui fica a pergunta, Felipe, se a situação já estava tão ruim para os fundos imobiliários, por que esse ano eles só sobem e sobem forte? E aqui a gente consegue elencar alguns fatores que fazem o otimismo dos fundos imobiliários começarem a voltar para conta. E assim, vamos ser racional aqui. O primeiro e principal fator é que os fundos imobiliários eles caíram pra caramba e ficaram muito abaixo do valor justo da maioria deles. Não é nada incomum a gente olhar hoje os dados dos fundos imobiliários e encontrar boa parte desses fundos ainda com preço por valor patrimonial muito abaixo de 1. E eu não tô falando de 1 ou 2 fundos imobiliários, não. Eu tô falando da maioria dos fundos de mercado em patamares de PVP baixos assim. Ou seja, é natural que quando um ativo ele tá descontado demais, é que já existe muito pessimismo por aquele ativo ali. No momento que a gente coloca só isso aqui de expectativa mais positiva, de outra forma, é natural que a alta venha um pouco mais forte, descontando esse preço que já estava sendo batido demais. E aí, fora isso, a gente teve alguns tons de macroeconomia que acabaram ajudando o mercado de fundos também. O próprio Lula, que voltou atrás e passou a ser a favor da autonomia do Banco Central, sendo que lá no começo de 2023, no início do governo, a narrativa, na verdade, é que ele iria rever a autonomia do banco. Isso é visto de forma muito negativa pelo mercado e é natural que os ativos de risco caiam em riscos políticos e econômicos como esses. Fora isso, a gente viu o próprio Fernando Haddad prometendo novas medidas de corte de gasto em 2025 e a gente não tinha visto falar de forma mais séria em corte de gastos até o começo desse ano. Na verdade, a narrativa do governo era muito mais de que gasto é vida e o próprio Lula não estava convencido de que o corte de gastos seria realmente necessário. E se tem discurso falando um pouco mais a favor do corte de gastos, é natural que na outra ponta
conta, a gente comece a ver reviver um pouquinho de otimismo com queda da Selic, já que com o fiscal um pouco mais controlado, fica um pouco mais fácil de tentar controlar a inflação e assim ter mais espaço para queda de juros no país. Então o que a gente vê claramente aqui, tanto no começo de 2024 como no começo de 2025, é uma mudança de narrativa, de positiva para negativa, depois o contrário, e a gente vê a alta dos preços nesse momento. Ah, Felipe, então se a gente for observar as projeções, a gente consegue surfar melhor esses movimentos do mercado financeiro? Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é entendendo o porquê desses movimentos do mercado. Só que depois que o movimento aconteceu, é sempre muito fácil de você narrar e explicar, que é o que a gente está fazendo aqui. O fato é que tentar prever o futuro, tentar fazer essas projeções, quando a gente olha para dados, na verdade, não funciona. O próprio mercado financeiro errou 95% das projeções sobre a economia e sobre a bolsa desde 2021. Então não existe intenção nenhuma de, com um vídeo como esse aqui, tentar adivinhar o que é que vai acontecer no futuro para a gente surfar esse movimento. Tá, Felipe, mas depois desse respiro que aconteceu aqui, será que vale a pena continuar investindo em fundos ou será que eles vão voltar a cair como foi ano passado? O que é que eu devo fazer ainda esse ano com a minha carteira de FIIs? É exatamente isso que a gente precisa conversar aqui. E o que eu vou te mostrar aqui são respostas baseadas em estratégias fundamentadas em dados e que já funcionam há décadas. Agora, é óbvio que cada caso de um de vocês que está assistindo esse vídeo aqui é diferente. Agora, se você quer uma resposta específica, focada na tua realidade, no teu contexto de vida atual, nos teus objetivos, no teu contexto patrimonial, aí você precisa falar com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. A gente liberou mais algumas sessões onde os nossos especialistas vão fazer uma análise detalhada da tua carteira de investimentos atual e entender como é que você pode investir melhor com base em estratégias que já funcionam há décadas. Para você participar de uma conversa como essa é 100% gratuito. A única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela em algum lugar ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. E aqui eu preciso resgatar um conceito do livro Investindo em Ações por Longo Prazo, um dos livros mais famosos do mercado financeiro, do Jeremy Siegel. Já fica a indicação de leitura. Esse é um dos vídeos que mais mudou a minha mentalidade como investidor. E um dos gráficos mais relevantes do livro, ele mostra qual é a probabilidade de você ganhar ou perder dinheiro a depender de quanto tempo você fica com uma ação na carteira ou até mesmo com renda fixa. Vamos trocar ações aqui para ativos de risco, já que a gente está falando de fundos imobiliários e acabam entrando num risco similar. Ora, se você segurou um ativo de risco na tua carteira por uma janela de 1 ano, a sua probabilidade de retorno ela varia pra caramba. Em alguns dos anos você chegou a ter 66% só naqueles 12 meses de retorno, em outros anos você chegou a perder 38%. O que é relevante aqui nessa imagem? Quanto mais tempo você segurou um ativo, como por exemplo num período de 10 anos, a rentabilidade esperada nesse período foi de 16,8% ao ano ou de menos 4% ao ano. Ou seja, a sua chance de perder dinheiro já foi muito menor. E quanto mais longo fica esse período de espera, esse período de manter os ativos na carteira, o que a gente percebe é que não tem mais como perder dinheiro na renda variável, por exemplo, para quem ficou com 30 anos com esses ativos na carteira. E por que eu tô te dizendo isso no caso de fundos imobiliários? É natural que a gente ache ruim quando um ativo passa 2, 3, 4, 5 anos, às vezes, de lado ou caindo devagar. Mas a gente também precisa lembrar que um ativo que teve um retorno de 10% ao ano numa janela de 30 anos, isso não quer dizer que ele teve 10% de retorno todos os anos. E quando o tempo vai passando, a gente começa a perceber que esses momentos de baixa, esses momentos de preço por valor patrimonial mais baixo, são os melhores momentos para a gente pensar em aumentar nossas posições, comprar ativos mais baratos e assim, naturalmente, aumentar o nosso recebimento de dividendos, por exemplo. E é justamente aqui que a gente encontra o que você precisa fazer nesse ano de 2025, em todos os anos da sua jornada como investidor. Ter uma estratégia muito clara que te obrigue a fazer a coisa certa sempre. Comprar na baixa e, eventualmente, vender ativos na alta. E isso só é possível quando você tem uma alocação de carteira claríssima, como, por exemplo, uma composição de carteira bem definida, como esse modelo aqui, que a gente costuma chamar de arrojado no Clube do Valor, com a maior parte da carteira em renda variável. E uma parte dessa renda variável está em fundos imobiliários de 25%, por exemplo. Ora, se você queria ter 25% no momento, mas os fundos imobiliários caíram, eventualmente você vai estar com 22, 21% da sua carteira. E é justamente nesse momento que a estratégia te obriga a comprar ativos na baixa, aumentando a tua posição de 21% em fundos imobiliários para voltar a algo próximo a 25%. E é justamente esse tipo de movimento de compra na baixa e venda na alta que permite que o resultado de uma estratégia como essa seja muito acima da média, ficando em mais de 3 vezes o que rentabilizou o próprio índice Bovespa no mesmo período. Ah, Felipe, mas eu não gosto de ter tanta renda variável na carteira. Não tem problema nenhum. O mesmo conceito serve para qualquer tipo de investidor. O que vai mudar são as proporções. Inclusive, se você quiser saber exatamente qual é o teu perfil de investidor e qual é a forma de investir baseado no teu perfil, aí eu te convido a fazer um teste de perfil de investidor que eu deixei aqui no segundo link da descrição do vídeo. E no final você vai receber um vídeo do Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, te mostrando exatamente o que você tem que fazer baseado exatamente no teu perfil. Agora, se você quiser saber detalhadamente como montar uma carteira de investimentos, mesmo que você esteja do zero, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.